Fala galera, bora lá, mais uma live aqui e hoje falando sobre estratégias para você aproveitar a melhor época do ano para arrematar, falar um pouquinho da minha opinião aí sobre o que está acontecendo, sobre o cenário no mercado de leilões e hoje nós vamos falar como você pode usar os ativos que você tem para poder de fato ganhar dinheiro aí no mercado de leilões, aproveitar essa época de muitas oportunidades, uma facilidade, de certa forma, até para escolher, encontrar imóveis. Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Só um segundinho, a galera tá entrando aí. Vamos lá, galera. Galera tá entrando. Thaisa já tá na área aqui. Hoje nós vamos conversar com a Thaisa. Inclusive hoje a Thaisa tem Masterclass dentro da comunidade Smart. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre financiamento, sobre capitalização. Deixa eu ver a galera entrando aqui. Ó. Galera tá entrando aqui. Show de bola, galera, ó. Comenta aqui pra mim quem tem imóvel no nome. Quem aqui já arrematou algum imóvel, tem algum imóvel em seu nome. Comenta aqui pra mim, eu tenho. Coloca aqui pra mim nos comentários. Deixa eu mapear aqui a live pra gente entender, até mesmo em termos de conteúdo, né? O que a gente precisa explicar aqui pra vocês entenderem como que você pode usar imóveis para se capitalizar nesse período de alto número de oportunidades que o mercado está vivendo. Ó, Salvador já arrematou, o Celso tem imóvel no nome. Quem mais, galera? Coloca aí para mim. Deixa eu ver. Ó, o Sérgio Moreira Sena entrou também na área. Bora lá, galera. Bora compartilhar esse conteúdo. Compartilha aí com um sócio, um amigo, um familiar, alguém que quer entrar no mercado de leilões de imóveis. Compartilha com o seu grupo de investimentos. Nós vamos falar aqui sobre estratégias financeiras para você aproveitar esse mercado, aproveitar esse momento do mercado, que o contexto facilita a arrematação, facilita a compra de imóveis muito abaixo do valor de mercado. Eu vou receber aqui a Thaisa, né? Mas antes eu quero que vocês saibam que nesse momento está disponibilizado para vocês um mini curso de avaliação de imóveis, tá? Muitos de vocês querem aprender a avaliar imóveis, precificar imóveis e às vezes ainda não tem esse domínio, né? Não entendem como funciona isso. Eu estou disponibilizando para vocês gratuitamente um mini curso sobre avaliação. Basta digitar aqui, ó, avaliação nos comentários. Eu vou disponibilizar esse mini curso para você agora. Você vai receber no seu direct, só preencher o formulário, vai receber um login e senha dentro da Imob Educ com o mini curso de avaliação. Você vai entender na prática como que a gente avalia imóvel, vai entender os conceitos de zona homogênea, aprender a analisar uma matrícula. Então, digita aqui, ó, avaliação, que você vai receber agora um mini curso disponível para você, gratuitamente, para que você possa já começar a entender como funciona o jogo da avaliação de imóveis, como funciona o jogo efetivamente ali da precificação, tá bom? Então, são presentes para vocês, compartilhe esse conteúdo, encaminhe para o maior número de pessoas. Por quê? Porque vocês têm a oportunidade aqui de receber um conteúdo de qualidade, além da live, ainda esse mini curso gratuito aí para que vocês comecem bem no mercado de leilões de imóveis, aprendendo com grandes avaliadores, né? Nós já trabalhamos com avaliação há mais de 12 anos e com o mercado de leilões de imóveis há mais de 8. Então, isso traz muita segurança do conteúdo, vocês vão entender com quem faz na prática, né? Quem compra e vende imóveis na dúzia e que vai trazer a experiência para vocês de anos acumulados dentro desses mini cursos, tá bom? Então digita aqui, ó, digita avaliação, receba um mini curso de avaliação agora. Deixa eu receber a Thaisa aqui. Deixa eu ver se a Thaisa já tá na área.
Nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto do mercado agora e uma alternativa que vocês têm sobre para poder se capitalizar e aproveitar esse momento do mercado de um grande número de oportunidades e, paralelamente a isso, uma baixa concorrência. É o que a gente identifica e é o que a gente vem aproveitando nos últimos meses. Vocês vão aprender como vocês podem aproveitar esse mercado, mesmo que eventualmente vocês não tenham capital agora. E a gente vai falar sobre isso aqui com a Thaisa. Beleza, Thaisa? Tudo certo? Beleza, Renan? Boa tarde, pessoal. Fala, galera. Smart, tudo bem? Tudo bem, show de bola. Thaís, eu estou falando aqui pro pessoal, estou até disponibilizando aqui um mini curso pro pessoal, para eles aprenderem a avaliar imóveis, precificar imóveis, analisar a matrícula de imóveis. É óbvio que uma avaliação de leilão, uma tomada de decisão de leilão envolve outras coisas. Quem está dentro da mentoria do Zero Arrematação está aprendendo absolutamente tudo sobre isso. Mas para quem já quer dar o primeiro passo, quer aprender, quer entender como funciona avaliação e precificação de imóveis, eu estou disponibilizando aqui esse mini curso para vocês, só digitar a avaliação, receber agora o mini curso gratuito. Por quê, Thaís? Não sei se você escutou falando aqui sobre o contexto atual, né? Nós estamos vivendo um mercado hoje de grande volume de imóveis, né? Deixa eu até atualizar aqui, por exemplo, só como exemplo, tá? A Caixa Econômica Federal agora, nesse exato momento, quantidade de imóveis que tem lá. E a Caixa é o maior agente financeiro, tá? Estava agora almoçando com o Guará e a gente conversou um pouco sobre. Ó, tem 26 mil imóveis. Deixa eu só fechar a porta aqui. O pessoal me empolgou ali depois do almoço. Pera aí, rapidinho. O pessoal empolgou ali depois do almoço, tava gritaria danada lá. Mas, enfim, a Caixa hoje, ela tem um share aí do mercado. Tava até conversando com o Guará agora há pouco. Dá um pouco mais de 60%, né? Já vi números falando de 70%, mas os números atualizados em torno de 60%. Então, por isso que eu estou usando a Caixa como exemplo aqui, mas, obviamente, isso aqui se estende aos demais bancos, né? Então, nós estamos vivendo um momento agora, chegamos a ter as 2 semanas atrás, 37 mil imóveis em leilão da Caixa, tá? Isso é móvel, né? Porque entram imóveis, saem imóveis. Na verdade, o número de imóveis leiloados, de fato, pelo menos uma vez no ano, é um número que ultrapassa a casa dos 100 mil, 150. No total, contando com leilões judiciais, chegamos provavelmente esse ano vai passar de 300 mil, né? Imóveis que foram praceados pelo menos uma vez no ano de 2025, certamente vai ter mais, o número, né, certamente é de mais de 300 mil. Bom, e isso Renan, só faz com que a completando gente... aqui. Oi. Não, você falou de 26 mil, né? Já batemos aí 35. E eu tô olhando aqui agora também, gente. Financiáveis que aceitam financiamento, 8.351, sendo que eu excluí o primeiro leilão, tá? Então, só de segunda praça, venda online, compra direta e licitação, tem mais de 8 mil imóveis na Caixa aceitando aí financiamento, né? Um número bem expressivo, algo que a Caixa nunca fez, né, Renan? A gente nunca viu assim, uma quantidade tão grande de imóveis com financiamento, tá, galera? Perfeito. E aí, né, ó, deixa eu pegar aqui uma mensagem aqui rapidinho, só para comentar sobre isso, eu vou passar para você, só perguntando a questão do financiamento, mais de um imóvel para o CPF, né? Saiu. Saiu, né? Mas no leilão sempre teve, tá, gente? Isso aí Exato. mudou na compra na venda, né? Na hora que você vender, na hora que você for vender, se o seu comprador tiver um financiamento, eles, obviamente, não vai ter mais esse impeditivo, vai poder financiar o segundo imóvel, comprar o imóvel de você, sem que esse primeiro imóvel, né, seja um impeditivo para esse segundo financiamento. Então mudou na venda, mas na compra, absolutamente não muda nada, porque você já podia fazer mais de um Isso. financiamento por CPF, tá bom? Bom, então eu estava comentando aqui, Thais, que nós estamos vivendo um momento de muita oportunidade e um momento com a Selic alta, o que faz com que, naturalmente, as pessoas ficam um pouco inertes, né? Eu falei que é como se colocasse um tranquilizante na sociedade. A Selic alta é a mesma coisa, você chegar e disparar um tranquilizante na economia, todo mundo fica meio letárgico, né? Ou seja, fazendo essa conta do tal do 1% ao mês, né? E aí, muita gente que poderia ser seu concorrente em leilão, não é. Eu falei na live de domingo, né? Comentei sobre isso. Aquele imóvel que a gente tem em Fortaleza, aquela casa que a gente pagou 414 que vai vender ali por 1.200.000 por aí. Aquela casa que foi até objeto de grande plano. Quem acompanhou aí viu a projeção de reforma ali
da casa, 4 suítes, maravilhosa, dentro do Cocó, no Fortaleza, uma casa maravilhosa. E olha que engraçado. Aquela casa, em condições normais, jamais poderia ser comprada por 414. Se a gente tivesse com a Selic a 7 ou 8, provavelmente a gente teria comprado aquela casa com concorrência. Teria subido para uns 600, 650 mil. Por quê? Porque quando a Selic baixa, as pessoas despertam. Então elas estão ali com um tranquilizante, né? Disparou tranquilizante na sociedade, todo mundo meio letárgico. Quando a Selic baixa, todo mundo começa a procurar uma forma de monetizar, de melhorar o rendimento do capital. E aí os leilões viram alternativa. Então o que a gente está vivendo hoje? Alto número de oportunidades e a sociedade meio que com tranquilizante. Ninguém quer empreender, ninguém quer fazer nada, todo mundo está sentado no tal de 1% ao mês. E isso faz com que a gente, que joga o jogo de forma perene, está sempre jogando o jogo, nós e a comunidade Smart, que a gente esteja no melhor momento hoje de arrematações. Eu estou falando de dezenas de arrematações. Tá? A gente bateu recordes ali de arrematação na comunidade em meses sucessivos, justamente porque a Selic está alta. E, claro, mas lá na frente fica um pouco mais difícil de vender. Claro que pode demorar 2, 3, 4 meses a mais. Mas, em compensação, você comprou, como nesse caso, por exemplo, em Fortaleza, nós compramos com 200 mil de desconto, em relação ao normal. É 1 milhão e 200 para venda. Em condições normais do leilão, a gente compraria por 600, 650, porque teria uma concorrência. E nesse momento de Selic alta, a gente pagou 414 mil, lance único. Então, ou seja, essa demora de 2, 3 meses para vender lá na ponta, que venderia com 8 meses, vai vender com 12, 14, na outra ponta gerou uma economia de 200 mil. Né? Então, eu estou contextualizando isso aqui, Thais, porque a gente vai entrar daqui a pouco como você se capitalizar para aproveitar esse momento, mas é importante as pessoas entenderem que nós estamos no melhor momento de arrematar, de compra da história. Eu nunca vi nada parecido com o que nós estamos vivendo agora. E final do ano ainda tem um adicional que os bancos com necessidade de desimobilizar, né, ou seja, vender mais imóveis para fechar o balanço, né, com o mínimo de mobilizado possível, estão entregando imóveis muito abaixo do valor de mercado. Quem Na quiser aprender a verdade, avaliar imóveis, já vou passar a palavra para você. Quem quiser aprender a avaliar imóveis, só digitar aqui, ó, avaliação. Vou te dar um mini curso gratuito. Você vai aprender a fazer avaliação na prática, entender como funciona a avaliação de um imóvel, para que você comece a aproveitar essas oportunidades agora. Avaliação e matrícula. Mas você concorda comigo? não, perfeito, Renan. E na prática, o que que é, né? A gente se antecipar, porque a gente tem que entrar no mercado agora para poder, igual esse caso, a gente está fazendo uma reforma, então que leva um tempo, na hora que esse produto for para o mercado, e a gente tem tendência aí de queda da Selic, a gente vai estar com o produto na ponta já para vender, pegando justamente aí o mercado ainda mais aquecido. Então a gente tem que estar realmente preparado. E a hora é agora, né, gente? Porque você vê quantidade de imóveis que tem aqui que aceita financiamento, que seja imóvel à vista, né? Como que eu me preparo, como que eu levanto esse dinheiro, Thaís, eu não consigo aprovação, como é que eu faço? Então, como que eu me preparo para poder comprar com oportunidade? Porque, gente, o grande segredo, e o Renan está falando aí, né, desse mini curso de avaliação, é o que a gente sempre fala, é comprar barato, é saber comprar. Então, o nosso lucro, ele está na compra. Então, você comprando bem, você comprando com deságio, você lá na frente, inevitavelmente, você vai ter lucro. Não tem como fugir disso, né, Renan? A gente nunca viu ali quando o negócio dá muito ruim, dá 25%. Então, né, a gente não consegue nem competir aí, falar com, né, de Selic 15%. Então, realmente a gente tem que conseguir surfar aí essa onda agora que está vindo. O lucro está é, na compra, né? que está na compra, exatamente. Então, comprar bem, né? Então, digitem aí a avaliação para vocês aprenderem esse curso e a gente vai falar um pouco aqui como que vocês se organizam, como que vocês, com estratégia, conseguem levantar dinheiro, porque a gente tem N possibilidades, né? E aí, para aqueles aí que já estão sem capital, porque o capital é finito, né? Chega uma hora que acaba, como que a gente consegue, então, realmente não perder essa oportunidade e conseguir continuar rematando, né? Porque eu acho que o que eu recebo muito aqui, Renan, é muita gente, Thaís, eu tô perdendo a oportunidade hoje mesmo, né? Uma pessoa aí dos tubarões, ela me ajuda a conseguir aprovar meu crédito, a levantar um dinheiro, porque tem muita oportunidade e eu tô aqui desesperada porque o negócio está escorrendo na minha mão. Eu tô vendo passar e não tô conseguindo, né, acompanhar. Então, é isso que a gente faz aqui dentro. Hoje à noite, aí o Renan comentou, eu vou dar aula, né, masterclass. Então, eu falo muito sobre estratégia do financiamento, como utilizar esse crédito a favor. A gente fala de home equity também, que é uma outra linha, né?
para você levantar capital. Então, tem muita coisa boa aí, né? Exatamente. E aí você comentou um negócio, né? Porque quem aqui, eu quero fazer agora uma pergunta para vocês. Muitos aqui nunca arremataram, muitos aqui estão assistindo pela primeira vez, muitos aqui estão pegando o curso de avaliação para poder aprender, começar a aprender a arrematar imóvel de leilão, avaliar imóvel, né? Que é o primeiro ponto aí do aprendizado. Mas quem aqui que já arremata ou já está no mercado não arrematou mais por falta de dinheiro? Coloca aqui para mim. Se o dinheiro for um problema, cara, eu não comprei mais por falta de dinheiro. Coloca aqui para mim. Meu problema foi dinheiro. Escreve aqui. Coloca aqui só para eu entender. Porque eu converso diariamente com muitos arrematantes. É uma característica aqui da Smart. A gente lida no front ali com os arrematantes. A gente compra junto com os arrematantes, né, com os alunos. Então a gente entende muito o que passa na cabeça do aluno e aqui as dificuldades que o aluno está enfrentando agora. Né? E o que eu tenho percebido das últimas conversas, Thaisa, é que a grande dificuldade é justamente levantar mais capital, porque já compraram, né? Agora está desenrolando o imóvel para vender, mas poderiam comprar, queriam comprar mais e não compraram porque acabou o dinheiro, tá? Então, quais são os dois caminhos que você pode seguir nesse caso? Ou você vai prestar assessoria, né? E aí você vai vender o seu conhecimento para que você monetize, né? Ou seja, faça assessoria com o dinheiro dos outros, né? Você usa o dinheiro dos outros para poder arrematar, ou ainda tem uma segunda alternativa que pouca gente sabe. Os imóveis que você tem hoje na carteira, eles podem virar dinheiro, tá? Podem virar dinheiro como? Com um home equity. Você pode levantar um crédito mais barato do que crédito consignado, do que crédito pessoal, do que qualquer outra linha de crédito, desde que você deixe o imóvel que você já tem, não precisa ser comprado em leilão, qualquer imóvel que você tenha, em garantia. Os juros cobrados pelas instituições são mais baratos porque o risco é menor, porque ela está recebendo o imóvel em garantia. E ali, entrando nessa questão do home equity, hoje a gente tem duas modalidades, né? E uma modalidade, inclusive, é que eu gosto muito, que é uma modalidade que eu sempre tive essa objeção de pegar home equity, de pegar crédito com garantia imóvel, por um simples motivo, tá? Porque é óbvio que se você tem uma operação que vai te dar 60%, 70% de lucro, como é o caso, por exemplo, dessa casa de Fortaleza, qual o problema de eu pegar um crédito que eu vou pagar 18% ao ano? Nenhum. Se eu vou ganhar 70% de ROI no à vista, se considerar ainda financiado, considerar que eu estou pagando só as parcelas, né? Que eu levantei o crédito, usei para girar a operação e estou pagando só as parcelas, meu ROI é até maior. Mas qual que é o grande problema? O grande problema é você levantar o crédito antes e saber se você vai conseguir encaixar em uma operação que faça sentido diante do custo do crédito. Então, se eu pagar 18% e tiver certeza que eu vou pegar uma operação de 70% de ROI, Tá ótimo. vocês concordam comigo? Se você tivesse hoje, coloca para mim aqui, ó, se você tivesse hoje, você vai falar assim, eu iria ou não iria? Se você tiver hoje a certeza, cara, eu tenho uma arrematação de 70% de lucro, você toparia pegar um crédito de 18% de taxa anual, sabendo que sua operação vai girar em um ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses? Você pegaria um crédito para pagar 18% de juros, 18% ao ano de juros, sabendo que sua operação vai deixar 70%? Você pegaria? Faz sentido pegar? Você concorda comigo? Eu concordo plenamente, a Giselda. Para mim faz sentido. Eu quero saber se vocês concordam ou discordam de mim. E aí, concordam? Concordam? Concorda? O Marcos, o João deu uma sugestão aqui, ó. Você pode pegar o dinheiro também, colocar na carteira, colocar aplicado e depois aplicar na arrematação. Pode também. Mas você concorda comigo que se eu tivesse a certeza de que eu tenho uma operação de 70 para pagar 18 de juros, eu pegaria tranquilamente? Por quê? Obviamente, você está com um gap aí, um delta aí gigantesco, né? 70% de lucratividade. Né? Não ia ganhar nada, ainda leva aí 50%. Você não faria essa operação. Eu não faria. Você não tem o dinheiro. Aí você usou o seu imóvel, levantou o dinheiro e fez a operação. Então, ninguém tem muita dúvida de que faria sentido. Qual que é o grande problema? É que muitas vezes você não tem a operação na mão. Né? Então você vai pegar o dinheiro primeiro para depois encaixar na operação. Então por isso que eu sempre tive essa objeção. E recentemente a gente criou uma modalidade no varejo
que não existia, que é a modalidade guarda-chuva, que é basicamente o seguinte: você separa a burocracia da liberação de crédito. Então qual que é o problema hoje de fazer home equity também? Deixa eu falar o segundo ponto, Qual que o é passo o aí? tempo de liberação. Então hoje você tem o primeiro problema para o arrematante é colocar dinheiro na conta sem ter oportunidade para ganhar. Agora, qual que é o segundo problema? Tá bom, então eu vou esperar arrematar para poder levantar o dinheiro. Aí tem a burocracia, demora 14 dias para liberar o dinheiro. Então o que a gente criou? Cara, vamos separar a burocracia da liberação do dinheiro. Como? Primeiro você faz a burocracia e na hora que você precisar, você pega o dinheiro, você só começa a pagar juros depois que você efetivamente usar o capital. Né? Então isso é uma modalidade guarda-chuva. Você averba já a garantia agora e você, em paralelo, na hora que você precisar, você levanta o dinheiro e vai pagando juros à medida que você vai usando o dinheiro. Então você tem um imóvel de 1 milhão, você tem crédito liberado de 500 mil. Você pode pegar 100 mil na hora que você arrematar o primeiro imóvel, depois pegar mais 100 mil e você vai pagando juros à medida que você for usando. Então essa é a modalidade guarda-chuva, né, Thaís? Que é muito interessante para quem não quer deixar o dinheiro na conta enquanto não tiver um negócio para poder efetivamente aplicar, né? Isso aí não tem, né? Como o Renan falou, não tem no mercado e traz justamente essa agilidade, né? De você deixar pronto e ir pegando o tanto que você precisa, o quanto que você viu de oportunidade e vai arrematar. Estou até vendo aqui, ó, que eu acho que o Márcio colocou, que está vendo no banco, né? De taxas aí 1,69, a gente ainda não falou de taxas, mas hoje tem vários bancos que fazem, inclusive a Caixa faz também, mas não é o mais atrativo. Então a gente tem aí parceria, né, com vários bancos e tem banco, gente, fazendo a 1% por mês. Então é algo que realmente é muito competitivo, taxas bem competitivas para conseguir chegar aí 16, 18% ao ano. Então você já deixa esse crédito aí já pré-aprovado, você já faz todo o processo de averbação, né? Lembrando que o imóvel ele pode estar ocupado, ele pode estar alugado, inclusive, né? Ou você pode estar morando no imóvel e você já faz toda a documentação, deixa pronto o guarda-chuva na hora que você precisar. Vou arrematar, consigo casar esse time, porque essa que é a grande dificuldade, né? Você ter um imóvel ali de 1 milhão e levantar 500 mil e não ter aonde colocar. Então, esse guarda-chuva realmente é uma inovação no mercado e que está ajudando muito investidor. A gente tem feito muito esse programa aí, utilizado isso, né, junto aí com os nossos investidores, arrematantes, porque isso você já deixa ali, ó, na cara do gol, já pronto para poder utilizar. Então, realmente é muito bom mesmo, traz muita oportunidade aí e uma tranquilidade, né, Renan? Porque você pode deixar ali até 12 meses, quando você for arrematar, você já aciona e pega o tanto de valor. Então, se eu tenho 500 mil e quero pegar 200, você consegue, né, pegar 200 e deixar os outros 300 mil. É bem interessante, para quem não conhece, até falando um pouco mais, né, sobre o home equity, que é deixar o seu imóvel como garantia. Os bancos, eles dão também até 90 dias de carência. Então, o que isso significa? Que você vai pagar só juros, você não precisa pagar parcela. Então, você ainda consegue, nesse tempo, ganhar um prazo, né, para poder arrematar, para desocupar, já fazer uma reforma e já colocar no mercado para vender, pagando somente a taxa de juros. Então, o desembolso mesmo que sai do seu bolso, né, o quanto que você coloca de dinheiro novo ali, é baixo, né, pouco pro investimento que você está fazendo. Então, realmente, aí, ó, quem tiver dúvida também, galera, e quem não estiver seguindo, eu até nem falei, né? Já segue aqui a Smart Credit, né? Eu sou correspondente bancário, eu faço todo esse processo aqui junto com o meu time da Smart Credit, tanto para o financiamento de leilão, quanto na venda, quanto para esse tipo de financiamento, que não deixa de ser um financiamento, que é o home equity. Então, que é uma nova linha, uma nova forma de você conseguir levantar esse dinheiro e continuar no jogo, né, Renan? Quem dera que Exatamente. tivesse isso nosso lá atrás, né? Exatamente. E isso é legal, né? Porque quando a gente fala de gestão financeira, gestão do capital, né, otimização do capital, essa ideia do guarda-chuva ela é sensacional, porque você só pega o crédito e só paga juros à medida que você já tem a oportunidade carimbada. Você já carimbou a oportunidade, você vai, obviamente, levantar ali
o capital que você precisa para poder girar aquela oportunidade e vai começar a pagar juros a partir daquilo. Por quê? Separou a burocracia da liberação de capital. Porque de outra forma, se você pegasse, ou você pegaria o crédito muito antes e pagaria juros sem ainda ter oportunidade, ou se você esperasse para levantar o crédito depois da arrematação, você teria 14 dias para levantar o crédito e a arrematação ela tem que ser paga em 24 horas. 48, às vezes o banco demora 5 dias, mas 14 dias é um número, um prazo que é incompatível aí com a maioria das arrematações. Você não vai conseguir estender o prazo de pagamento por mais de 14 dias. Embora tenha uma pegadinha, né? Hoje, se você, por exemplo, arrematar, uma pegadinha não, uma oportunidade, né? Hoje, se você, por exemplo, arrematar na Caixa Econômica Federal, venda online e venda direta, um imóvel com mais de 500 mil reais, você pode pagar 5%, mesmo que não tenha financiamento. Não é financiamento. Você pode pagar 5% e 95% em até 30 dias corridos. Então, daria para você arrematar, colocar o seu imóvel em garantia e levantar o crédito aí usando uma instituição mais barata, que a galeria é 1,19 mais IPCA. No Banco Inter, por exemplo, é 1,09 mais IPCA. Você já economiza ali 0,10. Né? Então, por quê? E o laudo é mais barato, a taxa também é um pouco mais barata. Então, isso faz com que você tenha uma gestão, mas aí só pode na Caixa, que é esse prazo de 5 mais 30 dias para pagar os outros 95, daria tempo de você levantar o capital e pagar o restante. Então, isso é sensacional. Por outro lado, tem uma pergunta do Dene aqui, imóvel quitado, registrado, exige 100% exige comprovação de renda? A galeria ela é mais flexível, ela olha mais a garantia do que propriamente o comprometimento de renda. Já o Banco Inter, Santander, Caixa, Itaú, eles vão entrar um pouquinho na questão da comprovação de renda. Então, cada banco tem sua política, cada banco tem sua forma de liberar crédito. A galeria ela adota um critério muito objetivo. Cara, se a garantia me serve, se ela é Eu aceito líquida, o risco, né? se eu aceito o risco do cliente. Né? Então, tudo isso tem que ser analisado, porque, por exemplo, a galeria, mesmo que você já tiver comprometimento de renda, se a garantia for boa, ela vai aceitar. E ela faz o guarda-chuva. O Inter ainda não faz o guarda-chuva, nós estamos avaliando junto ao Inter lá se tem possibilidade de fazer nos mesmos termos. Obviamente, hoje, o nosso cliente preferencial ali para fazer o guarda-chuva é a galeria, tá? Galeria faz o guarda-chuva. Você pode separar a burocracia, você pode tomar o crédito só na hora que você precisar. A taxa é 1,19 mais IPCA. Renan, para quem é indicado o guarda-chuva? Para quem não quer colocar dinheiro na conta agora, quer primeiro arrematar para depois usar. Para quem é indicado o Banco Inter, que, por exemplo, hoje é uma das empresas que estão focando muito na questão do crédito com garantia imóvel. E, obviamente, esse crédito ele fica mais barato, ele é mais barato que o da galeria, mas ele não tem o da chuva. Então, você só vai tomar no Inter se não tiver problema para você colocar o dinheiro agora na conta. Né? Então, você já levanta o dinheiro, põe na conta. Se você é um grande arrematante, já arremata, tem facilidade de encontrar oportunidade, você pode jogar o dinheiro para a conta e aproveitar. Porque nós estamos vivendo um momento realmente de inundando de oportunidade. Inundando. Quem comprar agora já carimbou o lucro de 2026. Por quê? O lucro está na compra. Você fez uma compra boa, acabou. Não tem conversa mais. Você vai operacionalizar o lucro, é diferente. Operacionalizar o lucro é diferente de você efetivamente carimbar o lucro. O lucro você carimba na compra. O restante é a operacionalização do lucro, que muitas vezes até aumenta, usando dependendo da reforma que você faz, dependendo da estratégia que você usa para vender. Mas o lucro está na compra. Comprou errado, já era. Né, Thaís? Exatamente. Inclusive, o Inter, gente, a gente tem trabalhado aí muito, né, com Inter, Galeria, e tem outros bancos também, tá? Então, a gente tem aí quase que todos os bancos, né, como parceiros, mas o grande diferencial aí, o Inter, como a Renan colocou, questão de taxa. Então, se você né, for olhar ali, realmente, o Inter é a taxa mais competitiva, com as custas também bem mais baixas, e o Inter, o diferencial é que ele paga já no protocolo. Então, quando você dá a entrada no protocolo, né, do registro, lá no cartório, o Inter já paga na sua conta. Então, se ainda tem esse tempo aí para percorrer até registrar, né, às vezes dá algum problema, ou você já recebe esse valor na sua conta. Então, realmente, o Inter está aí se destacando, né? E aí a gente também tem o guarda-chuva,
que é com galeria, e outros bancos também, que eu vi o pessoal colocando aqui, né, comentando, mas competitividade ali de taxa, realmente o Inter e para agilidade hoje é o que está fazendo mais. E aí tem alguns pontos, pessoal, que eu quero só trazer aqui, que vocês devem estar se perguntando, né? Ah, mas quanto que libera? O que que é? Ele pode chegar a um LTV. O que que é o LTV, né? O quanto que o banco te empresta em cima do valor de avaliação do imóvel. Então, até 60%. Hoje a gente não faz financiamento de 80%, né, na venda, para home equity até 60%. Então, se o banco avaliar o seu imóvel em 1 milhão, ele vai te emprestar até 600 mil na sua conta para poder, e já descontando também, né? Obviamente, já desconta taxas. Então, é interessante que muitos deles você não precisa nem colocar dinheiro. Você já desconta todas as taxas, e aí, sendo imóvel residencial, ele só não aceita a questão de lote, né? Às vezes alguma pessoa pergunta, lote obviamente, terreno, né? Você não mora no terreno, então tem que ser uma casa, tem que ser algo residencial, não pode ser um galpão, coisa, né, hospitalar, enfim. É algo que tenha liquidez. O que que o banco está olhando? Ele quer um imóvel que realmente sirva de garantia para caso dê algum problema no pagamento, ele consiga, né, retomar. Então, tendo garantia, tendo liquidez, pode mandar aqui que a gente faz a análise para vocês do imóvel, né? A avaliação também. Então, o banco ele pode fazer a avaliação do seu imóvel, o que é muito legal, né, Renan? Imagina você ter a avaliação aí do imóvel, às vezes que você mora, você não sabe quanto que o mercado está pedindo, né? O quanto que está valendo no mercado. Então, você já pode fazer aqui também para avaliar o seu imóvel e fazer todo esse processo aí. Exatamente. Inclusive na Black a gente deu. O pessoal perguntou ali se estava valendo os laudos ainda, porque na Black a gente É, pagou o laudo lá no Inter para poder avaliar. Então a gente pagou o Inter, você entrava com o pedido do laudo, né? A gente avaliava a sua garantia, pagava o Inter para avaliar a garantia, você já sabia quanto de crédito você tinha, né? Acabou a Black Friday, mas, cara, o laudo ali no Inter é bem acessível, né? Se você quiser já avaliar o seu imóvel, saber quanto que vale, quanto que eventualmente seria liberado de crédito, você pode entrar em contato com a Smart Credit, né? inclusive nem paga, tá, Renan? A verdade, assim, você paga depois. Então, você pode fazer o pedido, chama, já faz todo o processo e aí o Pronto. laudo você paga depois. Perfeito. Então vai pagar depois da contratação ali, na hora que, né, depois que foi feito o laudo, né? Se contratar, eu acho que nem paga, né? É só se não Exato. contratar que tem que recolher ali o valor que vai Uau. ser cobrado, que é um valor bem acessível. Eu até acho que vale a pena quem tem imóveis aí já fazer um levantamento. É o momento de levantar dinheiro e aproveitar. Nesse final de ano, até o primeiro trimestre do ano que vem, com essa Selic, ó, depois que começar a baixar a Selic, esquece, gente. Que aí vai ter todo mundo aí que está parado com renda fixa, vai começar a olhar para leilão e aí a concorrência vai aumentar. A realidade é essa, tá? Hoje a concorrência está baixa porque a Selic está alta. Então, tem muito imóvel, inadimplência alta, Selic alta, imóvel sendo arrematado, como eu disse, repetindo aqui aquele caso de Fortaleza, um exemplo claro disso, né? Que você tem baixa concorrência, imóvel sendo vendido com lance único, imóvel que vale 3 vezes o valor da arrematação, que em condições normais, com Selic a 6, 7, 8, a quantidade de pessoas que estariam de olho nisso aqui seria uma coisa absurda. Então, depois que a Selic baixar, já era. Então, a chance de você pegar agora e fazer uma compra boa e o lucro está na compra, é agora. Que tem muito imóvel e que a Selic está alta. Boa parte das pessoas hoje no Brasil, o que elas mais querem é parar dinheiro no banco e ficar ganhando 1% ao mês. Né? Às vezes perde a oportunidade de ganhar 70% numa arrematação, mas por quê? Porque esse é o efeito da Selic. É para isso que o Banco Central aumenta a Selic. É justamente para gerar esse efeito tranquilizante. Para que ninguém empreenda, todo mundo pare o dinheiro no banco e retire dinheiro da economia. Retirando dinheiro da economia, a inflação cai. Agora já saiu notícia. Inflação está convergindo para o centro da meta. O PIB deu uma caída, desacelerou. Qual que é o caminho natural? Talvez em 3 meses o Banco Central comece a reduzir Selic. Aí já era. Aí é a hora de vender. Quem comprou agora vai vender caro. Vai vender caro. Né? Então, aproveitem agora. Quem tem imóvel, cara, levanta dinheiro, aproveita, porque nós estamos vivendo um momento que é ímpar. Eu nunca vivi um momento de Selic alta, como aconteceu, e inadimplência alta. Eu nunca vivi isso. Desde quando eu entrei no mercado de imóveis, que foi em 2017. Desde que eu entrei, nunca aconteceu de ter um momento de inadimplência alta e Selic alta.
Ou a inadimplência estava baixa, a Selic alta, ou a Selic estava baixa, a inadimplência alta. Aí tinha muita gente olhando. Nesse momento, a concorrência caiu porque a Selic está alta e a inadimplência está alta. Então, as pessoas estão inertes. Quando começar o ciclo de queda da Selic, é momento. Porque aí muita gente que está hoje na Selic ganhando 1% ao mês, mesmo que isso seja até meio fictício, né? Porque a gente sabe que a inflação quase está batendo isso, mas ainda assim gera um certo conforto, começa a Selic cai para 10. Essas pessoas que estão hoje, é que elas começam a falar, nossa, deixa eu procurar alguma coisa para investir. E aí leilão vira alternativa. Aí a concorrência aumenta, aí você vai ter talvez menos imóveis e mais concorrência. Dificulta, você vai pagar mais caro. Hoje está sendo possível pagar barato por causa da confluência de fatores. Então você que tem imóvel, quer aproveitar esse final de ano, quer aproveitar o primeiro trimestre do ano que vem, antes de entrar o ciclo de queda da Selic, a hora é agora. Chama a Smart Cred, você tem lá as duas modalidades, seja com o Banco Inter, com taxa mais barata e laudo barato, seja com a galeria, que é o guarda-chuva, você só vai pagar juros depois que usar, embora seja um pouquinho mais caro. Chama a Smart Cred, entenda qual que é. A Smart Cred, a Thaís e a equipe dela vão atuar de forma consultiva para você, ver o que você quer. Você vai falar e falar assim, então esse aqui é o crédito melhor para você. Tá? De forma consultiva. Como é que chama a Smart Cred? Você vai ali, ó, o Instagram da Smart Cred é esse aqui. Só ó, chamar no link da bio. Você chama a Smart Cred, olha lá. Aí tem um link na bio, tá? Smart Cred, o arroba aí, ó. Tem um link na bio, você clica no link da bio, já vai cair no WhatsApp da equipe da Thaís. Você conversa com a equipe, você vai entender qual que é o melhor crédito para você, qual o valor que você tem disponível, você pode fazer uma simulação. Então, tudo isso vai te ajudar a ter uma estratégia para aproveitar esse momento. Lembrando, cara, enquanto não entrar o ciclo de queda da Selic, nós estamos vivendo a época áurea da compra. Que a gente está comprando imóvel barato, sem concorrência. E eu não estou falando achismo, eu estou falando o que eu vejo e que eu faço. Esse caso de Fortaleza que eu citei aqui é um caso que eu tenho com a Thaís. Um imóvel que a gente comprou junto. Que é um imóvel que jamais seria comprado em condições normais a 414. É um imóvel para sair no leilão por 650. Saiu a 414 justamente porque nós estamos vivendo inundação de oferta e baixa concorrência. Em condições normais jamais seria vendido assim. Então, aproveite esse ciclo, porque, além disso, né, Thaís, eu estou liberando aqui para vocês, ó, digita a avaliação aqui, receba agora um mini curso de avaliação e matrícula, para você começar a aproveitar. Você não está no mentoria do Zero Arrematação ainda, e a gente está com inscrições encerradas, então você não vai conseguir entrar agora para dentro da mentoria, da melhor mentoria do Brasil de leilões de imóveis. Mas eu já vou te dar uma colher de chá. Estou te dando um mini curso de avaliação e matrícula. Só você digitar aqui a avaliação que você vai receber agora, gratuito, tá? Só digitar aqui, vai receber no seu direct, você preenche o formulário e você vai ser disponibilizado, vai ter o curso disponibilizado para você começar a aprender. É a mão na roda, né? Essa Smart é a mãe, né? Tá dando de graça um mini curso de avaliação e matrícula para você começar a aproveitar agora o melhor momento dos leilões de imóveis. Se você tem imóveis, levanta crédito e aproveita. Porque quando a Selic começar a baixar, já era. Quem comprou, comprou, vai ser a hora de venda. É a realidade, né, Thaís? Agora é hora de estocar, né, Renan? Encher o carrinho, ter os imóveis todos aí com oportunidade, gente. Então, aquele imóvel seu que às vezes está ainda parado, não está tendo tanta visita, não está tendo ainda muita procura, né? Calma, usa ele com estratégia, levanta um dinheiro home equity, arremata mais para no momento certo. Vocês vão vender, ainda vão vender melhor, vocês vão lembrar disso. Né? Que às vezes a gente fica meio, né, desesperado que não tá vendendo, mas é o momento certo, né? Na hora que começar a baixar a Selic, vocês vão ver que quanto de procura que vai aumentar, e aí é lei da oferta e da demanda, gente, não tem como fugir disso. Vocês vão estar ali com o produto na mão, né, podendo escolher para quem que vocês vão vender e por quanto. Acho que é isso, Renan. É isso aí. Show de bola, galera. Fechou aqui. Chama a Smart Cred, olha lá, arroba Smart Cred, chama no WhatsApp. Você vai ter um atendimento consultivo para entender qual é o melhor crédito para você. Mas o mais importante, conhecimento. Estou aqui liberando o mini curso para você. Só digitar a avaliação aqui. Digita a avaliação que você vai receber agora, o mini curso de avaliação e matrícula. Você começar a aprender a fazer isso. E ação. Conhecer e agir. Agir para aproveitar a janela até o ciclo de queda da Selic, que agora é a hora de compra. Na hora que começar a cair a Selic, é a hora de venda. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, vai enfrentar a concorrência. Porque o cara que está com a Selic, está com dinheiro parado em CDB, vai migrar tudo para leilão. Então,
corra, aproveita agora, porque é um momento top para comprar. Depois caiu, mas agora eu vou migrar para leilão. Cara, aí é a hora que tá vendendo. Você vai conseguir comprar? A gente sempre compra também com o Selic baixo, mas a verdade é que nesse cenário agora tá mais fácil comprar. Essa é a realidade. Então, aproveita agora antes do ciclo de queda Selic. Até o primeiro trimestre do ano que vem você tem essa janela de oportunidade aí. Thaisa, brigadão, querida. Um Fechado. abraço. Obrigado. Até depois. Valeu, tchau. Valeu.